boa noite. Estamos ao vivo. Sejam todos bem-vindos. Convide aí a sua família. Venha todos para a sala. Vamos começar o grande culto nessa noite. Que Deus abençoe a todos. Grande abraço à cidade de Iguatu. Seja bem-vindo, pastor Cassiano. Com a palavra, o pastor Mateus. Amém. Glória a Deus. Querido, boa noite. Graça e paz. Que a bênção de Deus esteja conosco. O favor de Deus se renove na nossa vida. Amém. Hoje, eu estava de tarde pensando em algo, querido. E como o nosso coração é grato, como pastor, poder servir você, poder alcançar você, mesmo em casa, você tem sido alimentado pela palavra, e isso tem sido muito poderoso, querido. Esse tempo que a gente está vivendo é um tempo muito edificante, é um tempo onde a bênção, onde a graça de Deus, ela tem se renovado na nossa vida todos os dias. Então eu quero, nessa noite, enquanto os irmãos vão entrando, vai colocando o seu joinha, vai colocando a sua mensagem aqui na nossa live, em nome de Jesus. Daqui a pouquinho a gente vai entrar com a palavra, algo poderoso de Deus nas nossas vidas. Nós vamos falar sobre maturidade, e é um assunto que Deus tem despertado muito a gente, para esses dias principalmente.
porque nós, família CEF, nós temos entendido qual é a nossa estação em Deus. Então, todas as vezes que nós entendemos o que Deus quer conosco, nós estamos enviando uma mensagem para o céu. E essa mensagem é uma mensagem de maturidade. Então, eu queria o seu carinho nessa noite, a sua compreensão. Eu queria que você, de fato, parasse tudo agora. Daqui a pouquinho você volta a fazer o que você estava fazendo, mas pare agora tudo, reúne a família, chama todo mundo ali para a sala ou para o quarto. E vamos agora tirar esse momento para ouvir o que Deus quer falar conosco. Amanhã tem outro homem de Deus, depois amanhã, e as lives vão continuando. Nós conversamos com os pastores, nós estávamos conversando no domingo, e o nosso projeto, querido, em nome de Jesus, é que essas lives elas continuem, mesmo quando a igreja voltar e a gente conseguir se reunir de novo, essas lives elas vão continuar. A gente vai fazer uma escala e elas vão continuar. Por quê? Porque nós entendemos que Deus está inserindo a gente num cenário novo. Eu estava conversando com o nosso pastor hoje, e ele disse pra gente que como essa quarentena fez bem pra gente. Por quê? Porque Deus ele está transicionando a gente para um ambiente novo. Amém? Então, querido, nós vamos falar sobre maturidade, e isso tem tudo a ver. Às vezes você não alcançou algo porque Deus ainda não te transicionou. Quando você alcança um nível em Deus, Deus ele te eleva para outro lugar. Ele muda a sua estação. Acontece uma nova estação sobre a sua vida. Então, é interessante, nós estávamos falando isso hoje, é que de fato, esses dias fizeram muito bem pra gente. Porque há pessoas que a gente nem conhece, querido, que estão dizimando, estão entregando uma oferta, estão ajudando essa plataforma, porque conhecem o nosso trabalho. Pessoas que a gente nunca viu, estão procurando a gente para poder semear na nossa vida, semear no ministério. Então, querido, é muito poderoso isso. Nós estamos entendendo de fato qual é o propósito de Deus. E o propósito de Deus é para que a igreja ela assuma de novo um espaço que talvez ela, se fosse nos dias normais, na naturalidade dos dias, ela não ocuparia. Mas Deus precisou mexer com a gente, Deus precisou tirar a gente do conformismo, do conforto, levar a gente para mar alto. Lembra de Pedro? A Bíblia fala de Pedro, a Bíblia diz que Pedro não pescou nada, e quando ele encontra Jesus, Jesus manda ele ir fundo, ou seja, há lugares, irmãos, em Deus que nós só vamos conquistar se a gente for profundo. O profundo do relacionamento, o profundo da oração, o profundo da comunhão. Então isso que nós estamos fazendo em casa, você está assistindo, esses cultos que a gente está fazendo em casa, cultos familiares, domingo nós fizemos a Santa Ceia, cada família fez a sua casa, foi muito poderoso. Isso é algo que Deus está transicionando a gente para um novo tempo, amém? Então eu quero nessa noite declarar sobre a sua vida, há um novo tempo de Deus, e Deus está levando você para esse tempo. E o que a gente precisa fazer, pastor? Você precisa apenas perceber o que Deus está fazendo. A palavra de Deus fala em Isaías, ele diz, o próprio Senhor falando, eis que estou fazendo uma coisa nova, que está saindo à luz. Aí ele faz a grande pergunta da vida, e é a pergunta que ele está fazendo para a gente hoje. Vocês não estão percebendo? Eis que porei caminho no deserto e farei fluir rios no ermo. Ou seja, ele estava dizendo, gente, eu estou fazendo algo, vocês não conseguem ver? Mas o interessante, querido, é que ele diz que nós só conseguimos ver o que Deus está fazendo se a gente trocar o óculos. Ou seja, se você trocar a sua visão, você vai conseguir ver o que Deus está fazendo na sua vida, na sua casa, na sua família. Há coisas, querido, que a olho nu você não consegue ver, mas quando estamos em Deus, a nossa visão é trocada e a gente agora consegue enxergar o que Deus pode e o que Deus está fazendo na nossa vida. Então esse é um tempo de visão perfeita, esse é um tempo de Deus trocar a nossa visão. Deus está tirando a ótica humana, querido, ela é muito limitada, ela só enxerga um palmo à frente. Mas Deus está nos inserindo num contexto espiritual, ou seja, até a sua visão para esses dias, Deus está mudando em nome de Jesus. Então entenda, qual é o nosso papel, pastor? Entender, procurar no Espírito a revelação de qual é o propósito de Deus para tudo. E o propósito de Deus para esses dias é comunhão familiar, comunhão em casa. Amém? Querido, já vou entrar em nome de Jesus, mas eu queria fazer uma oração com você. Segura na mão de quem está do seu lado, aí na sua casa, em nome de Jesus. Eu acredito que Deus está fazendo coisas poderosas esses dias.
Eu queria chamar o pastor Val, o pastor Edson está aqui comigo, em nome de Jesus. Eu queria chamar ele aqui, ele vai encostar aqui pertinho de mim, para a gente fazer essa oração junto, em nome de Jesus. E logo depois eu quero trazer uma palavra para o nosso coração. Amém? Soberano Deus e eterno Pai, nessa noite, ó Deus, nós estamos aqui diante de Ti. Que a honra, a glória e o louvor seja dado ao Teu nome. Esse é um momento, ó Deus, muito especial, quando nós nos reunimos em Teu nome para exaltar a Ti. Obrigado pela Tua presença, obrigado pela Tua palavra, obrigado por esta oportunidade que o Senhor tem nos dado. Abençoa nesse momento tudo que vai ser feito agora, que tudo seja direcionado e guiado pelo Teu Santo Espírito. Cada família que está em casa, cada um que está com a sua família, oh Deus, aquele que está acompanhando essa live nesse momento, que seja abençoado, que seja alcançado pela Tua palavra, e que nesta noite possa acontecer cura, transformação e libertação, que nós venhamos desenvolver, crescer, amadurecer na fé, Senhor, para a honra e glória e louvor do Teu nome, Senhor. Cumpra a Tua vontade, cumpra o Teu querer em nosso meio, Senhor. Nos rendemos e nos prostramos diante de Ti nesta noite, para exaltarmos e cultuarmos o Teu nome. Abençoa o Teu servo, o Teu filho, que vai transmitir e compartilhar a palavra. Senhor, usa ele poderosamente, Pai. Que a Tua unção, a Tua graça seja, Deus, sobre a vida dele nesse momento. E sobre cada irmão, cada família serva, que o Senhor abençoa cada um ricamente, Senhor, em nome de Jesus, que sejam alcançados pela Tua palavra, em nome de Jesus, e que nesses dias nós venhamos viver a Sua palavra na íntegra, Senhor, para exaltar e louvar o Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Querido, você que está com sua Bíblia, pega ela agora, em nome de Jesus. Abra ela em 1 Samuel, capítulo de número 17, versículo de número 34. Eu quero falar um pouquinho sobre maturidade. É um assunto que Deus tem despertado a gente para poder, de fato, treinar a gente para entender sobre esse assunto. Então, hoje eu quero falar sobre maturidade e relatar aqui, pontuar alguns dos processos da maturidade. Ou seja, nós estamos inseridos em um contexto, nós estamos inseridos em um cenário, mas existe algo em relação a esse cenário que é de fato o propósito de Deus. Então, Deus está querendo, e eu entendo qual é o propósito para esses dias, Deus está querendo amadurecer a igreja. Por quê? Porque quando tudo isso acabar, nós não vamos voltar à normalidade, amém? Por quê, querido? Porque quando tudo acabar, nós vamos ter uma nova igreja. Uma igreja agora sarada, uma igreja determinada. Ou seja, Deus está treinando a gente para um tempo de perseverança. Então nós somos aqueles que perseveram, aqueles que vão continuar, mesmo em meio à dificuldade, a gente continua ainda. Por quê? Porque nós estamos debaixo de uma palavra. Amém? Então eu quero falar um pouquinho sobre maturidade. Abra sua Bíblia, 1 Samuel, capítulo 17, versículo 34. Diz assim, querido. Então respondeu Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas do seu pai, quando veio o leão e o urso, e tomou um cordeiro do rebanho. Então eu saí após ele, e o feri, e o livrei, pois o cordeiro já estava na sua boca. Então, levantando-se ele contra mim, agarrei-o pela barba e o feri, então matei-o. O teu servo então matou o leão como o urso, e agora eu matarei esse incircunciso filisteu, porquanto está afrontando o Deus vivo. Amém? Glória a Deus. Querido, esse é um texto que eu quero usar como parâmetro, amém? Mas existe um texto em Gálatas, nós vamos para lá daqui a pouco, que fala sobre maturidade. O interessante, querido, é que esse assunto, maturidade, ele é um assunto que precisa ser recorrente nos nossos dias. Ou seja, ele precisa ser um assunto que a gente precisa abordar sempre, porque nós estamos em processo com Deus. Na última live que eu estive ministrando, não sei se os irmãos lembram, nós falamos sobre Pedro, sobre as redes de Pedro. A Bíblia diz que em Lucas 5, quando Pedro pesca, e a Bíblia diz que a pesca é maravilhosa, a Bíblia diz, querido, que as redes se rompiam. Mas João 26:11
A Bíblia fala que quando Jesus ressuscita, e agora ele vai encontrar Pedro, Pedro não havia pescado nada, e a Bíblia diz que Jesus lança uma palavra, Pedro lança a rede, e a Bíblia diz que ele pesca 153 grandes peixes. E a Bíblia enfatiza, e as redes não se rompiam. Ou seja, querido, esse é um momento em que Deus está habilitando a gente para aquilo que Ele vai fazer. Você é um escolhido, você é uma escolhida, existe um chamado, existe um peso de uma responsabilidade que você carrega. Amém? Então, querido, a Bíblia fala que as redes não se rompiam, mas a pessoa era a mesma, era Pedro. Só que Deus havia fortalecido, Jesus havia fortalecido as redes de Pedro. Amém? Então, querido, esses dias Deus está fortalecendo as suas redes. Deus está malhando as suas redes. Para quê, pastor? Para aquilo que Ele vai fazer, para aquilo que já está saindo à luz. A Bíblia fala em Jeremias de que Ele sim sabe os pensamentos que tem ao nosso respeito. Pensamentos de paz e não de guerra. Aí Ele fala, para vos dar um futuro e uma esperança. Ou seja, querido, não importa a tua situação hoje, Deus já escreveu um roteiro para você viver. Amém? Em nome de Jesus. Ele já escreveu algo para você viver. Existe algo de Deus preparado e isso vai desabrochar, isso vai fluir no tempo certo. Talvez, querido, quando nós falamos de maturidade, nós precisamos entender os processos de Deus. A Bíblia fala de Davi, eu quero pegar Davi aqui como um exemplo. A Bíblia diz que Samuel vai ungir Davi, Davi agora é ungido rei de Israel. Amém? Existe uma palavra sobre Davi. Só que o cumprimento da promessa, ele exige maturidade. Todas as vezes, irmãos, que Deus lhe falar algo sobre alguma coisa que vai acontecer na sua vida, porque a Bíblia diz que Ele sabe o seu futuro, querido, toda vez que Ele trouxer essa palavra, Ele traz junto um peso de uma responsabilidade. Ele traz junto um processo chamado maturidade. Irmãos, a gente precisa ser trabalhado por Deus, para que Deus entregue coisas poderosas nas nossas mãos. Às vezes a gente nem entende porque que certas coisas não chegaram ainda. Mas não chegaram por quê? Porque nós não crescemos no nível de maturidade que nós precisamos crescer em Deus. Amém? O pastor Luciano Subirá, ele conta uma história muito interessante, está no livro dele, livro Maturidade. Inclusive os pastores da nossa igreja estão lendo. E ele conta a história da filha dele. Ele diz que quando a filha dele tinha mais ou menos 9 anos, querido, ele conta dizendo que ela gostava muito de shopping. E aí ela um dia vira para o pai dela e fala assim, pai, eu quero casar com um milionário. E aí ele até assusta, mas por que você quer casar com um milionário? Ela disse, não pai, porque ir no shopping e não comprar, isso não é para mim não. Eu quero ir, quero comprar, quero gastar, quero usufruir. Mas a gente não tem condições agora de fazer isso. Entenda, uma criança de 9 anos dizendo isso. E o pai, então, entende o porquê que ela disse que ia orar para casar com um milionário. Entende, querido? E aí o pastor Luciano Subirá, ele diz o seguinte, que se naquela época ele desse 10 mil para ela gastaria tudo na loja da Hello Kitty, porque a Hello Kitty era a sensação do momento. Ou seja, ela não tinha noção de dinheiro. Muitas vezes, irmãos, nós somos essa criança, que se Deus entregar algo grande na nossa mão, a gente gasta na loja da Hello Kitty. Por isso que Deus precisa trabalhar a gente. Amém? Oh, aleluia! Deus precisa trabalhar a gente. Por quê, pastor? Porque o que Ele vai entregar é muito grande. Então Ele não pode entregar de qualquer jeito, não é de qualquer maneira. E aí, querido, ela conta essa história pequena, queria casar com um milionário, e aí ele diz que, quando ela cresceu, já estava adolescente, jovem, ela disse que o pai dela falou, pai, hoje eu não quero mais orar por um milionário, eu quero orar por um missionário. Ou seja, ela desceu no nível, entende? Ela saiu do milionário, ela foi para o missionário. Mas por quê? Porque a maturidade chegou. Querido, quando a maturidade chega na sua vida, aquilo que fazia sentido naquela época não faz mais hoje. Aquilo que você fazia questão não faz mais hoje. Por quê? Porque você cresceu, você desenvolveu, existe um novo nível em você. Nós vamos fazer 2 anos de igreja, de plataforma. Querido, puxa na memória o teu primeiro ano. Você era um. Depois que a palavra chega até você, ela destrói, ela quebra alguns sofismas, ela quebra alguns pensamentos, ela quebra algumas convicções que nós temos. Ou seja, a Bíblia fala que a palavra de Deus, ela é martelo que esmiuça a penha. Então ela é martelo para esmiuçar, para quebrar
todo pensamento, toda altivez. Amém? Então, quando você chegou há mais ou menos um ano e pouquinho atrás, querido, você era uma pessoa. Depois que a palavra chegou até você, ela começou como uma marreta, quebrar convicções internas que você tinha. E agora, na data de hoje, 14 de abril de 2020, você olha para trás e fala: uau, como eu amadureci, como eu cresci. Por quê? Porque a palavra entrou. Aquilo que fazia sentido para você no início, hoje não faz mais. A palavra entrou, a palavra te mudou, a palavra te moldou. Amém? Oh, aleluia! Glória a Jesus! Então, querido, aquilo antes da maturidade, aquilo que fazia sentido para você, hoje não faz mais. Por quê, pastor? Porque eu cresci, porque eu me desenvolvi. Lembra de Lázaro, querido? Isso é interessante, a história de Lázaro. A Bíblia diz que Jesus chegou até Betânia. E a Bíblia diz que Lázaro morreu. Só que aí acontece todo aquele cenário, nós conhecemos. E a Bíblia diz que Jesus chega até o túmulo, lança uma palavra e Lázaro ressuscita. Só que Jesus lança uma palavra de ressurreição. Amém? Assim como Deus faz com a gente. Ele nos dá uma visão, Ele nos dá um propósito, Ele nos diz os seus planos e projetos para nós. Mas tirar a pedra, desenrolar e ir, isso tudo é nós que temos que fazer em Deus. Então Jesus ressuscita Lázaro, aí ele fala assim: gente, agora desatai-o, tirai os nós que estão nele e lancem ele, deixem que ele vá. Amém? Querido, às vezes a gente está pensando que Deus vai fazer todo o projeto, todo o trabalho. Não, Deus só te dá uma visão, mas o processo de amadurecer, você precisa buscar em Deus isso. Amém? Pastor, como é que eu busco isso em Deus? Tendo comunhão com a palavra, comunhão na oração. Amém, querido? Por quê? Porque quando eu me envolvo com a palavra, ela começa a quebrar convicções internas que eu tinha. Amém? Então, querido, nós estamos diferentes hoje. Porque existe um nível de maturidade que você chegou, mas diz a palavra que não é o suficiente. Nós precisamos crescer em Deus. Amém? Então, querido, hoje a minha proposta para você é que você entenda os processos. A Bíblia fala que Deus ungiu Davi. Davi é o rei de Israel, mas não era naquele momento. Por quê? Porque se Deus entrega Israel na mão de Davi, com 17 anos de idade, Davi seria aquela menina, filha do Luciano Subirá, que entraria na loja da Hello Kitty e gastaria os 10 mil brincando. Por quê, querido? Porque era um projeto grande, mas com uma pessoa que não estava desenvolvida. Às vezes, irmãos, eu quero te ensinar a orar nessa noite, em nome de Jesus. Tudo que eu estou falando para você, querido, Deus já falou comigo. Eu estou nesse processo. Não é fácil. Há dias, irmãos, que nós enfrentamos tantos gigantes que a gente não entende por que enfrenta tanta dificuldade. Mas nós, quando buscamos a convicção no Espírito, nós entendemos, Deus está me amadurecendo para um tempo. Amém? Então, querido, se Deus entrega um projeto grande nas mãos de Davi, seria a mesma coisa que nada. Amém? Então, querido, primeira coisa que eu quero te ensinar, busque em Deus a convicção da área que você precisa crescer. O interessante da história de Isaías, querido, é que Isaías, ele até o capítulo 6, ele afronta as pessoas, dizendo que elas precisam se arrepender. Ai de quem? Ai de você. Mas no capítulo 6, a Bíblia diz que ele enxerga algo. Ele enxerga um alto e sublime trono. E a Bíblia fala que agora ele muda o discurso das pessoas que ele queria que se convertesse. Agora ele volta os olhares para ele. E aí ele não fala ai daquele, ele fala ai de mim. Ai de mim, que sou um homem de lábios impuros. Querido, a primeira coisa para a gente amadurecer em Deus, nós precisamos reconhecer qual é a área que eu preciso crescer. A área de Isaías era os lábios, que eram impuros. Qual é a tua área que você precisa crescer? Qual é a área que Deus precisa tocar, santificar e te preparar para um crescimento? Existe alguma coisa, querido? Esses dias mesmo, quando a gente pensa que está top, aí a gente dá de cara com a dificuldade, a gente percebe que nós precisamos amadurecer de novo. Amém?
Às vezes parece um processo tão longo e doloroso, querido, mas vale a pena. Porque quando terminar tudo, você vai estar diante daquilo que você sempre sonhou em Deus, e de que Deus sonhou para você, você vai estar ali usufruindo, porque eu amadureci em Deus. Então entenda a tua estação, é amadurecimento, é crescimento. Amém? Então Deus precisava entregar um reinado para Davi. Davi era o rei escolhido, mas Davi não tinha estrutura. É o que eu disse naquela outra live. Deus não tem problema, querido. Deus não tem problema de dar uma pesca maravilhosa para nós. Mas Ele precisa encontrar uma rede que suporte a pesca. Então, querido, eu quero te ensinar a orar. Não ore mais para Deus te dar algo. A Bíblia fala que tudo Deus já nos abençoou. Ou seja, já está dentro de nós. O que você precisa já está dentro de você. Mas, por que nós não usufruímos ainda? Porque não temos entendimento e maturidade para isso. Amém? Então hoje não ore mais para Deus te dar. Às vezes a gente ora, Senhor, me dá um carro, Senhor, me dá uma casa, Senhor, faz algo na minha vida. Mas às vezes isso não acontece. Por que não acontece? Porque a gente não está preparado. Então, no lugar de pedir para Deus fazer aquilo que Ele já fez, está no seu espírito, está dormindo, está desativado ainda, como é que nós vamos ativar? Com a maturidade, com a fé. Então, querido, quando você for orar, ore para que Deus te dê estrutura. É a mesma coisa de eu pedir para Deus me dar um carro e eu não ter dinheiro para pôr gasolina. Adiantou alguma coisa? Pelo contrário, é pior. Existem coisas, irmãos, se a gente não souber orar da maneira certa, vai ser um peso na nossa vida. Porque como Deus é um bom pai, muitas vezes a gente insiste tanto que Ele entrega as coisas para a gente. Mas nós não temos estrutura em Deus. Então, no lugar de orar para Deus te dar um carro hoje, Senhor, me dá condições de ter um carro. Me dá estrutura para ter um carro. Por quê? Porque se Deus me der um carro hoje, eu não tenho como pôr combustível, eu não tenho como arrumar quando quebrar, eu não tenho como pagar o IPVA. E aquilo que era uma bênção, e aí Deus me entrega um carro, aí eu fico feliz, digo, Deus me abençoou. Não, Deus Ele cansou, Ele te deu porque você insistiu muito, mas você não tem estrutura para isso. Você não tem maturidade para isso. Então, no lugar de pedir um carro, peça estrutura. Amém? Peça estrutura em Deus. Pai, me estrutura para que quando for o tempo, nós vamos saber que é o tempo determinado pelo Senhor. Gálatas, a Bíblia fala em Gálatas 4:12. Eu quero ler em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Gálatas 4:1, querido. Vai falar sobre maturidade, sobre o herdeiro. Diz assim, ó: digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada difere do escravo, posto que ele, o herdeiro, ele é senhor de tudo, mas está sob tutores e curadores, até o tempo determinado pelo Pai. Uau! Aleluia! Mesmo que o herdeiro seja herdeiro de tudo, ele não se difere do escravo, mas ele é dono de tudo, pastor, mas ele não se difere, por quê? Porque ele não tem maturidade ainda. Então, quantas coisas, querido, Deus quer entregar para a gente, mas nós não crescemos em Deus ainda. Amém? Então, a nossa oração para esses dias, querido, ela precisa mudar. Deus precisa trabalhar a gente para aquilo que Ele vai fazer. Não peça para Deus fazer aquilo que Ele já fez. Isso é uma oração de incredulidade. Deus já te abençoou. Efésios 1:4 diz que Ele já me abençoou com todas as sortes de bênção nas regiões celestiais. Ele não vai fazer, Ele já fez, está dentro de mim. Mas como eu desperto isso? Através da fé e em maturidade. Amém? Sim, em nome de Jesus. Lembra de José, querido? É interessante isso. José sonha em uma noite. De manhã ele corre para a mesa do café da manhã contar o que ele tinha sonhado. Um sonho meio doido, ninguém conseguia entender. Porque, querido, deixa eu te dizer uma coisa. Se você não tem maturidade suficiente, Deus só vai te mostrar alguns rabiscos. Amém? Ele não vai te mostrar o sonho por completo. E aí ele vai para a mesa e conta: gente, eu sonhei, o sol e a lua e 11 estrelas se prostravam diante de mim, da minha estrela. Eu sonhei que 11 feixes se prostravam diante do meu feixe, mas eu não entendi nada. Por que, querido? Porque à medida que você cresce em percepção em Deus. À medida que você amadurece, Deus
vai fracionando, ele vai te entregando as próximas visões. Amém? Então, querido, ele sonha, e a Bíblia diz que ali começa um processo. Que processo é esse, pastor? O processo de maturidade. Porque o sonho de José era um sonho poderoso, porém José ainda não era uma pessoa habilitada para esse sonho. Amém? José não tinha estrutura para esse sonho, mas o sonho estava ali, estava debaixo de uma palavra. Então ele começa a caminhar, meio que sem entendimento. Por quê? Porque nós precisamos entender o agir invisível de Deus. Às vezes você está passando dificuldade hoje, querido. Não despreze a dificuldade que você passou hoje, não. Esse leão e esse urso que você luta hoje te prepara para o gigante amanhã. Amém? A Bíblia diz que antes de Davi encontrar o gigante, ele matou o urso e o leão. Nós lemos isso. E o urso e o leão habilitou ele para que quando ele visse o gigante, ele já tinha estrutura, ele já tinha habilidade, ferramenta em Deus para matar o gigante. Tanto é que ele olha para Saul e fala: Saul, não se preocupe, rei, eu já matei o urso e o leão. Querido, Deus precisa ver convicção na gente, para provar a gente. Amém? Então, querido, não despreze o momento que você passa hoje. José sonhou e ele foi encaminhado para um processo de maturidade, de amadurecimento. Oh, aleluia! E a Bíblia diz, querido, que à medida que ele foi crescendo em maturidade, Deus foi entregando partes do sonho para ele, partes do projeto de Deus para ele. Querido, à medida que eu cresço em Deus, Deus me revela qual é o próximo passo. Amém? Querido, eu hoje tenho uma palavra de Deus sobre a minha vida. E eu sei, mas Deus não me entregou ela por completo. Oh, aleluia! E Ele nem pode fazer isso. Por quê? Porque eu não tenho maturidade para isso ainda. Mas que essa palavra vai vingar, vai. Deus, se eu não me engano, há um ano atrás, eu estava dentro de um ônibus. Vou contar sobre mim. E Ele disse para mim assim: olha, eu estava deitado, encostado na janela, e o Espírito falou comigo. Na mesma hora eu acordei, o Espírito disse para mim assim: filho, você vai embora daqui, você vai para outro lugar. Estou preparando um tempo sobre você. Mas uma coisa que eu quero te pedir, filho: não se prenda a nada, não construa nada, porque você vai ter que abrir mão. Existe uma palavra sobre mim, existe uma palavra sobre você, mas nós precisamos amadurecer em Deus para Ele dar completa visão. Ele diz: você vai embora para outro lugar, você vai fazer algo que eu estou preparando para você, mas eu não sei como fazer. Por quê? Porque à medida que eu cresço, Deus vai me dando qual é o próximo passo. Então, se eu amadureci hoje, amanhã Ele me mostra qual é o próximo passo. Por que Deus não entregou tudo para José? Na mesma visão: José, você vai ser governador. Porque, querido, a essência do sonho de José era governo. Nós entendemos isso hoje porque lemos a palavra. Mas quando José sonhou, ele não entendeu nada. Oh, aleluia! Por que Deus não entregou tudo para José, querido? Porque José não estava pronto. Porque se Deus entrega tudo para José, querido, Deus não amadurece José para o tempo que ele tinha na vida de José. E aí, quando José fosse encontrar com os irmãos que haviam vendido ele, José mandava matar todo mundo. Oh, aleluia! Querido, entenda. Sim, se Deus ainda não te entregou a visão por completo, Ele está amadurecendo você, querido. Às vezes a gente olha e fala: mas Deus me prometeu tantas coisas, por que eu ainda não alcancei? Querido, porque nós não estamos prontos em Deus. É a menina com dinheiro e gasta na loja da Hello Kitty. Amém? Dá uma glória a Deus aí, querido. Aleluia! Você já tomou vitamina? Vitamina de fruta? Vamos dar um exemplo aqui: o abacate. É bom, né? Vitamina de abacate. Outra é bom. Querido, mas pega um abacate verde e faz uma vitamina. Fica bom? Fica gostoso? Agora pega um abacate maduro e faz uma vitamina. Fica bom? Fica gostoso, querido? Entende a diferença? Então muitas vezes nós somos o abacate verde querendo ser vitamina. E não é o momento ainda. Oh, aleluia! Amém? Por quê, querido? Porque nós precisamos entrar num tempo de amadurecimento. Como esse tempo é precioso, irmãos. Então não perca nenhum momento, querido. Está em casa, coloca um louvor, coloca uma palavra, coloca uma pregação, coloca uma ministração, leia bons livros, irmãos.
Isso vai amadurecer você, vai te desenvolver. A palavra desenvolver significa tirar o invólucro. O que é o invólucro, querido? É as faixas de Lázaro. Amém? É as faixas que prendiam Lázaro. Toda vez que eu entro, mergulho em Deus, cresço em Deus, Deus está tirando as faixas que me prendem, para que eu corra a carreira que está proposta para mim. Oh, aleluia! Oh, aleluia! Glória a Deus! Sim, existe algo de Deus na sua vida, mas nós precisamos nos desenvolver. Então nós queremos ser abacate verde, queremos ser vitamina. Não apresse o que Deus tem na sua vida. Corra com perseverança, com persistência, mas corra num nível que você cresça em Deus. Amém? Oh, aleluia! Glória a Deus. Querido, todas as vezes que eu cresço, a minha prioridade muda. Todas as vezes que eu me desenvolvo, as minhas prioridades mudam. Amém? Então, querido, o que eu quero te falar nessa noite, em nome de Jesus, é que você de fato cresça em Deus. É que você de fato se amadureça em Deus. Pastor, por que Deus não fez ainda na minha vida? Porque ainda não é o tempo. Amém? Pastor, por que eu não sei o que eu quero falar, eu vou falar isso agora, mas não estava proposto no meu coração falar isso. Mas, pastor, por que eu ainda moro de aluguel? Por que Deus não me abençoou com a casa? São anos, sabe por quê, querido? Deus está preparando você para que quando você tenha, você não retenha o que Deus colocar nas suas mãos. Amém? Deus precisa amadurecer a gente para que quando de fato Ele nos entregar, a gente entenda qual é o propósito. Há coisas, querido, que vão vir para nossas mãos que não será nosso. Mas se Deus entregar isso agora, a gente vai pensar que é nosso, a gente vai reter. Quantas sementes a gente tem retido? Amém? Há carros, irmãos, eu vou falar sobre isso. Há carros que Deus vai entregar para você que não são seus. Por que eu quero 2, 3 carros na minha garagem e meu irmão está andando a pé? Entende? Por que tem gente que tem condições, tem 3, 2, 4 carros na garagem, mas não consegue abrir mão de nenhum? Por quê, querido? Porque ele conquistou sem ter base, ele conquistou sem ter maturidade. Então Deus está preparando a gente para entregar coisas poderosas, querido. O Brasil vai entrar num tempo de prosperidade financeira tão grande que moedas estrangeiras estarão nas nossas mãos, em nome de Jesus. Mas nós estamos sendo nesse tempo de crise, de dificuldade, porque nós estamos sendo habilitados por Deus para que quando isso chegar na nossa mão, a gente entenda que é para partilhar, que não é nosso, não é do nosso usufruto, não é para que eu e minha família se esbanje, não. Aleluia! Pastor, por que eu moro de aluguel ainda? Porque quando Deus te der 2, 3 casas, você não vai ficar para você contando que tem 2, 3 casas, não. Quando você tiver, você vai dizer, uma é o suficiente, eu tenho 2, eu vou dar de oferta para o meu irmão. Eu vou abençoar aquela pessoa que não tem. Por quê? Deus está amadurecendo a gente. Ah, querido, é muito poderoso isso. Então entenda, querido. Por favor, entenda. Deus precisa amadurecer a gente antes. Oh, aleluia! Em nome de Jesus. Querido, entenda a sua estação em Deus. A estação da família CF hoje é de amadurecimento. Às vezes a gente é tentado a querer acelerar o processo, a querer, querido, constituir as coisas de uma forma muito rápida, mas Deus diz para a gente, não, para, você não tem estrutura ainda. Volta. Para que eu te dê estrutura. E quando eu te der estrutura, a pesca não vai ser problema, porque a pesca já existe, já está dentro de nós. Amém? Quando tudo voltar, querido, nós não vamos ser mais os mesmos. Eu acredito nisso. Eu acredito nisso. De que Deus está habilitando a gente, Deus está mudando a gente. Nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Existe uma herança, querido. E inclusive essa herança é uma herança material. Nós vamos viver essa herança aqui na terra. Deus, querido, está levantando pessoas muito prósperas no nosso meio. Deus está levantando muitas pessoas que alcançarão, querido, números que nunca pensaram em alcançar. E eu estou declarando isso em nome de Jesus.
Mas aproveita esse tempo que você está agora e amadureça em Deus, para quando Deus quiser, você entenda. Querido, eu tenho muitas visões sobre mim e todas elas eu anoto. É um conselho que eu te dou. Toda vez que Deus te der uma visão, Deus te falar algo, ou Deus te der um sonho, querido, anote aquela revelação. Eu tenho um caderno na minha casa que é anotado por tudo que Deus já me falou. Tudo está ali dentro. Às vezes eu olho e falo, é muito grande para mim. Por que eu acho grande, querido? Porque eu não estou amadurecido. Eu entendi, não é o tempo. Vai fluir, mas o tempo determinado pelo meu Pai. Olha o versículo 3. Assim nós, versículo 2, ele fala, mas esse herdeiro está sob tutores e curadores, até o tempo pré-determinado pelo Pai. Ou seja, não é a gente que olha para nós e determina que estamos ou não maduros para receber alguma coisa. Não, é o nosso Pai. Quando estiver pronto, amadurecido, Ele vai dizer, agora é o momento, usufrua, avance, corra, decole. Amém? É o tempo de Deus na nossa vida. A Bíblia fala que existe um tempo determinado para tudo debaixo do céu. Então, querido, esse é o tempo de maturidade, de crescimento. Creia, invista no seu crescimento, leia bons livros, assista ministrações, querido. Há homens tão poderosos que tocam a gente com as suas unções, que você não imagina quantas chaves viram dentro de nós quando a gente assiste uma ministração. Invista no seu crescimento. Deus, querido, já fez, já está pronto. Talvez está inativo, talvez está dormindo, mas o tempo determinado pelo Pai, nós acabamos de ler, Ele vai manifestar tudo isso, Ele vai ativar o que já existe dentro de nós. Amém? Você recebe essa palavra com muito carinho, em nome de Jesus. Eu quero orar por você. Feche seus olhos, em nome de Jesus. Você entendeu alguma coisa dessa palavra? Você entendeu o que Deus está querendo falar com a gente hoje? Se você entendeu, dá um ok aqui para depois eu ver. Que se de fato essa palavra chegou no seu coração. Amém? Feche seus olhos, nós queremos orar por você. Eu sei, querido, existe uma convicção de que nós estamos amadurecendo em Deus. Amém? Prova maior do que essa, querido. Nós estamos... Vai fazer 40 dias, o nome é quarentena, mas eu acho que vai passar disso. Que nós estamos em casa, sem cultos presenciais, nós estamos adorando a Deus em casa, querido. Isso aqui é a prova maior de maturidade, o quanto nós estamos avançando. Você não está congregando, você não está indo para a igreja física, nós não estamos nos tocando na igreja, mas você está cultivando um ambiente para Deus na sua casa. Querido, isso é muito poderoso. Tenha certeza que depois disso, chaves vão virar na sua vida. O irmão Júlio falou hoje de um testemunho dele, foi muito forte. Ele já havia me contado pessoalmente. Querido, que testemunho poderoso. Ele não procurou, era uma pessoa que já havia indicado ele há muito tempo. Num cenário desse, irmãos, Deus não trabalha com a lógica humana. Talvez o humano está dizendo que não, mas o Espírito diz que sim. A Bíblia diz que nós já temos um sim, um amém de Deus. O que Deus precisa então, pastor? De alguém que avance em cima dessa palavra. Alguém que agarre essa palavra e fala, não importa, eu tenho um sim, um amém. Foi o que Davi fez. Davi matou um leão e quando ele encontra o gigante, querido, ele olha para o gigante, aí ele olha para o rei e fala, rei, não se preocupe, eu sei como matar. Ele estava dizendo, eu tenho um sim, um amém de Deus. Nós temos um sim, um amém de Deus para avançar nesse tempo, inclusive num cenário de caos como esse. Aleluia! Ele não fez nem força, querido. O emprego veio na porta dele. E uma empresa, uma multinacional, atende países. Sabe? Talvez são coisas simples como essas que alimentam a nossa fé. Nos leva para um nível de fé diferente. Então, querido, depois de tudo isso, coisas vão mudar na sua vida. Eu creio. Como eu creio numa casa alinhada. Como eu creio numa casa que preserva um ambiente para Deus. Como eu creio numa casa onde um altar é levantado para Deus e as coisas fluem. Amém? Feche seus olhos. Nós vamos orar por você. Pai, nós te glorificamos. Nós nos rendemos a Ti, à Sua vontade, ao Seu plano, ao Seu propósito. Senhor, mesmo que a gente encontre gigantes, Pai, nós temos o espírito de Josué e Caleb. Aleluia!
Senhor, nós somos os valentes desses dias que nós vamos avançar, nós iremos conquistar aquilo que o Senhor determinou. Mas que esse tempo, Pai, seja um tempo de proveito, aonde a gente, Senhor, possa de fato ser amadurecido em Ti. Gratidão, Senhor. Gratidão, Pai. Obrigado pela igreja, obrigado pela plataforma, obrigado por cada irmão, cada ovelhinha, Pai, que está escutando a gente. Oh, Senhor, nós sabemos que o Senhor tem um propósito em relação a tudo isso. O governo ainda está sob os seus ombros. O Senhor não perdeu o controle, pelo contrário, nós estamos vendo notícias se renovando todos os dias. Por quê? Porque existem homens, Senhor, que estão declarando boas novas. Nós não somos propagadores de derrota, nós somos oradores, nós somos mensageiros de boas novas. Obrigado, Senhor, o cenário está sendo revertido. Aleluia! Eu declaro um tempo de maturidade sobre o Teu povo. Nós vamos alcançar coisas incríveis, mas primeiro estamos sendo preparados para elas. Vamos a lugares que nós nunca imaginamos ir, pisaremos em aeroportos que nós nunca pensamos em pisar, pisaremos em países que nós nunca pensamos em pisar, tocaremos pessoas, Pai, aleluia! Nós entraremos em câmaras, em recâmaras, nós entraremos, Senhor, em sedes de governos, aconselharemos pessoas poderosas, porque nós temos uma palavra, Senhor, mas esse tempo é um tempo de maturidade. Sim, Pai, para que a gente, quando chega nesse lugar, Senhor, a gente não se glorie dizendo que nós, a nossa força chegou. Não, tudo é o Senhor que está fazendo. Obrigado. Declaro um tempo de maturidade chegando sobre a igreja. Em nome de Jesus, nós declaramos para a glória do Seu nome. Amém. Sim, graças a Deus. Oh, aleluia. Sim, diga aleluia na sua casa. Em nome de Jesus. Que tempo poderoso. Querido, Deus te abençoe, Deus te guarde, que o favor de Deus seja sobre a sua vida, sobre a sua casa. A Bíblia fala que praga nenhuma chegará à nossa tenda, oh aleluia, porque nós já somos abençoados, amém? Então que Deus te abençoe, tenha um final de noite muito lindo e abençoado por Deus. Amanhã, querido, é quarta-feira, coragem para ir para cima, para vencer, para lutar. Querido, a vitória já é nossa, Deus já nos entregou o gigante nas nossas mãos. Amém? Deus te abençoe, querida igreja. Em nome de Jesus, nós amamos você. Mais uma vez, é uma honra, nós pastores, servir você, querido. Sempre foi uma honra, sempre será. Nós amamos essa plataforma. Nós vamos crescer juntos. Estamos avançando em maturidade para a glória de Deus. Um beijo, um abraço, um cheiro de todo o povo de Deus. Em nome de Jesus. Deus nos abençoe, querido. Amém. Glória a Deus. Termina aqui mais uma transmissão ao vivo da plataforma Surf. Que Deus abençoe você. Plataforma Surf, você, tudo a ver. Tenham todos uma boa noite.